Olá, hoje é feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e o Bom Dia Jacareí traz a você as principais notícias da cidade. Uma lei que pretende ampliar e mudar o Código de Defesa do Consumidor está em discussão no Senado e membros da indústria de máquinas e equipamentos discutem projetos que estão em análise no Congresso. Já que hoje é Dia do Trabalhador, nós receberemos no segundo bloco Nelis Oliveira, que é especialista em recursos humanos, vai tirar dúvidas sobre contratações e o comportamento no ambiente de trabalho. E você vai saber também como está a qualidade do emprego em Jacareí e quais as dificuldades na hora de ingressar no mercado de trabalho. Quem está agora com a gente neste primeiro bloco é o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Eu quero cumprimentar nesse dia tão especial os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a gente a construir e desenvolver a nossa cidade. Afinal, você representa o Partido dos Trabalhadores. Isso, um partido que nasceu das lutas operárias. O Partido dos Trabalhadores foi criado a partir dessas lutas, né? Na organização, especialmente no período da ditadura militar, onde os trabalhadores eram privados de um direito mais básico, que é o seu direito à greve, o direito de negociar com o seu empregador condições melhores de trabalho. Foi nesse contexto que nasceu o Partido dos Trabalhadores. Ok, vereador, a gente tem uma notícia quente aí. Quarta-feira foi protocolado um projeto de emenda à lei orgânica, um projeto de sua autoria, autoria do vereador Rodrigo Salomão, que permite emendas para Jacareí. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, Cibele, esse é um projeto que a autoria ele depende de mais de um vereador, né? Então, na verdade, a iniciativa foi nossa, eu, Rodrigo Salomão, mas todos os vereadores, nós os chamamos para compor esse projeto, porque é extremamente importante. Vai colocar Jacareí, a Câmara Municipal, num outro papel na cidade, ser mais protagonista. O vereador recebe muitas demandas dos bairros, das regiões que representa, mas não tem o poder de influenciar no orçamento de maneira mais efetiva. Agora não, agora com a aprovação desse projeto, nós vamos ter as emendas impositivas, ou seja, uma vez aceitas as emendas no orçamento, o governo, o Poder Executivo, terá que executar, salvo se tecnicamente não for possível aquela emenda impositiva. Aí hoje eu ainda li uma matéria de manhã e que o jornal noticiava que agora o vereador vai poder pôr emenda. Não é só poder, isso já podia, né? O que agora vai acontecer é que essas emendas serão impositivas, ou seja, o Poder Executivo vai ter que aplicar essas emendas que forem apontadas pelo vereador no orçamento. Vereador, mas essas emendas, elas têm uma porcentagem de quanto vocês podem indicar, sugerir, solicitar, digamos assim, tem uma porcentagem do orçamento total e uma parte dela tem que ser aplicada na saúde, é isso? Isso, Sibeli. Nós tivemos o cuidado e a responsabilidade de deixar que 50% do total dessas emendas sejam revertidas na área da saúde. Isso já acontece no plano federal, no plano estadual. As emendas impositivas, elas necessariamente, 50% do montante tem que ser direcionada à área da saúde. Por exemplo, se um vereador tem direito à emenda no valor de R$1 milhão, R$500 mil tem que ser obrigatoriamente destinada à área da saúde. Ok. E como você tem ideia de como que vai acontecer esse processo? O vereador ele vai ter que promover audiências públicas, como que ele vai, ou ele pode ele mesmo na análise dele entender, sugerir como que, aonde, que área que precisa mais, como que, você tem ideia, lógico que o processo ainda vai ser apresentado, vai ser votado, mas como que você pensa que vai funcionar esse processo até, se ele for aprovado, até a aplicação dele? Mas, Sibeli, creio eu que esse é um requisito que cada vereador deve procurar o que acha melhor, qual o critério que ele vai utilizar para direcionar as emendas. O nosso mandato, por exemplo, é um mandato que a gente está sempre conversando com a população, dialogando com as comunidades. Então, ao nosso ver, é importante que a gente faça uma discussão com os setores que o nosso mandato representa, para que a gente possa eleger qual será a melhor destinação dessa emenda positiva. Mas não obriga que o vereador consulte a população, né? Ele pode fazer se ele achar que o critério dele é mais justo. Mas eu recomendo que, na verdade, toda a aplicação do orçamento público seja submetida à sociedade para que a gente possa entender
qual que é o anseio da sociedade, o que, que a sociedade espera na realização do orçamento público. Então, acho que isso casa, né? O vereador poder fazer uma discussão com os setores da cidade, com a região que ele representa, é importante para que ele possa direcionar as emendas impositivas, não perdendo de vista qual é o anseio, qual é o desejo, qual é a vontade da população que ele representa aqui na Câmara Municipal. Mas isso não pode cair, de repente, em algum dinheiro mal gasto, mal investido? Que pode sair, de repente, de da cabeça do vereador e, de repente, o executivo, não sei, alguém pode olhar e falar assim, poxa, mas isso aqui não é prioridade no governo. Vai ter algum sistema de avaliação, não sei como é que vai funcionar. Isso passa por um critério subjetivo, critério do vereador, mas eu quero acreditar que os nossos vereadores, e convivo com eles aqui na casa, terão a responsabilidade de fazer as suas emendas em projetos que realmente atendam à necessidade da população. Eu não penso que os vereadores irão propor emendas em projetos desnecessários e gastos que não levarão a gente a desenvolver a nossa cidade, a melhorar a saúde, a melhorar a educação, ou seja, os serviços essenciais da cidade. Eu quero acreditar nisso. Fazendo um contraponto ao que a Cibele está dizendo, a gente pode pensar também que isso aumenta um pouco a responsabilidade do vereador, porque agora ele tem ali um poder, como você mesmo apontou, vereador, de executar alguma coisa. Ele vai apontar não só ele faz o trabalho de fiscalizar e de sugerir ou de indicar o poder executivo, mas ele tem agora uma força ali de fazer com que uma obra, algum projeto de fato aconteça. E também aumenta, então, a responsabilidade porque a população vai avaliar se essa indicação que ele está fazendo, se essa emenda tem um critério e se ela é prioritária ou não. Exatamente. Tem um ditado, Elton, que quem não quer crítica não pode estar na política. Eu acho que todos os atos dos vereadores, eles são submetidos à opinião pública e nós temos que ter um amadurecimento de entender que as críticas têm que ser levadas para o fim do crescimento pessoal e político do vereador, né? Então você bem colocou, eu tenho certeza que essa responsabilidade aumenta, porque na medida em que o vereador tem direito a fazer essas emendas, os grupos irão procurar, as regiões irão procurar para que ele possa realizar em favor dessas comunidades a emenda. Agora eu acho que um ponto é importante também eu colocar aqui. Há também a possibilidade dos vereadores fazerem a indicação conjunta da emenda. Então, se eu tenho 500 mil e o outro vereador tem 500 mil, é aquela obra que vai beneficiar a comunidade, custa 1 milhão, nada impede que a gente faça essa conjugação, esse esforço comum para aplicar e ver realizada aquela obra, né? Aqui mesmo, esse projeto, todos nós sabemos que eu pertenço ao Partido dos Trabalhadores e o vereador Rodrigo Salomão ao PSDB. Isso não impediu que nós tivéssemos aqui uma visão de cidade, uma visão institucional, uma visão de poder legislativo para que a gente pudesse articular junto aos demais vereadores, e todos estão de acordo com esse projeto, para que a gente pudesse colocar a Câmara Municipal de Jacareí como protagonista no orçamento público. Então nós vivemos um tempo que eu acho que a gente precisa amadurecer na política, que é depois de eleito, há projetos em que nada impede a comunhão de esforços, porque aqui nós não estamos só a defender bandeiras partidárias, mas existem bandeiras acima disso, que é a justiça social, que é melhorar a saúde, que é melhorar a educação. Então isso já é previsto no projeto de lei, que os vereadores podem se reunir e também fazer uma emenda coletiva. Vereador, o senhor apontou, está trazendo para a gente uma emenda que o senhor, esse projeto que o senhor fez em parceria com o vereador Rodrigo Salomão, que é do PSDB, mas agora eu vou falar de um outro assunto, que é uma coisa que tem dado muito trabalho para a cidade de Jacareí, que é aí da gestão do PSDB, que é o uniforme escolar. O senhor é um crítico do processo todo, da licitação. Nós já chegamos à 4ª empresa, que enfim foi a vencedora, que fez o contrato, e continuamos tendo problema com esse tema. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente qual que é a sua posição em relação a isso, qual a sua avaliação. Minha posição, Elton, vocês vêm acompanhando aqui na Câmara, eu percorri todas as escolas praticamente da rede pública municipal, conversando com os pais, com as mães. Nós vivemos um momento da economia de retração, de desemprego, as famílias perdendo o poder de compra, e o uniforme ele era uma mão do poder público, porque na medida que você dá uniforme, você possibilita que a família economize com o vestuário da criança para ir à escola. Então o uniforme ele ajuda dessa forma. Ao invés de colocar na roupa, coloca na carne, coloca no feijão, no arroz, enche a geladeira de Danone, né, de coisas que as crianças naturalmente gostam nessa idade. Então eu fui um crítico e continuo sendo até que esse uniforme seja entregue.
mas vai ser entregue incompleto, porque o calçado não foi previsto no edital de contratação. Então as crianças irão receber só o vestuário, a camisa, os shorts, a calça, mas vai ficar faltando um item importante que é o calçado. E vocês sabem o quanto que o calçado é o custo maior do uniforme, né? Então eu quero pedir aqui novamente à secretária de Educação, ao prefeito de Jacareí, que reveja essa posição e volte a dar os tênis para as crianças. Nós estamos agora no outono, vamos entrar no inverno, Elton. Nós que percorremos a cidade, Jacareí retrata a desigualdade social que tem nesse país, muitas crianças que chegam de chinelinho de dedo para estudar, né, num frio. Se você não dá uma condição adequada para essas crianças assistir à aula, isso influencia diretamente no aprendizado dessa criança. Então, Elton, eu tenho falado assim, né, não sou diferente das pessoas nesse país. Eu também passei muitas dificuldades na minha infância por conta de minha mãe também não ter uma condição econômica de me ofertar os bens materiais. Ofertou muito amor e isso eu sou muito grato. Mas a gente sabe que isso influencia diretamente. Então eu, como vereador aqui, não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer o que eu passei para que eu possa, nessa Câmara, todo dia cobrar a execução desse projeto, que era uma garantia de a gente poder uniformizar bem as nossas crianças. Vou continuar essa luta. Enquanto a gente não vê as nossas crianças uniformizadas, eu tenho falado no nosso mandato, nós não vamos sossegar. Bom, agora é hora de falar sobre direitos do consumidor. Está em discussão no Senado uma lei que quer ampliar e alterar os artigos do Código de Defesa do Consumidor, aumentando assim a proteção ao cliente na hora de comprar produtos ou contratar serviços. Acompanhe as mudanças na reportagem da Leilane Garcia. Fazer compras e sair da loja com um monte de sacolas na mão é fácil. Difícil mesmo é quando perguntamos quem se preocupa em saber quais são os direitos do consumidor antes de sair comprando por aí. E muita gente diz que não. Não sei. Não sei. Gostaria de saber mais, né, sobre. Só compre. Só compre e procure pagar direitinho para não evitar de problema, né? Só lá e compro só. Só lá e compro só. Sem pesquisar nada. Mas tem gente que se esforça e procura sim saber quais são seus direitos. Eu pesquiso bem, eu procuro bem os preços, né, para poder trabalhar para revender. Eu tenho dó, às vezes, de certas pessoas que não têm conhecimento, porque o que as pessoas precisam ter é conhecimento, entendeu? Às vezes a falta de informação não dá o direito à pessoa de saber que ela tem direitos. Sempre que eu vou realizar alguma compra, eu sempre procuro sim saber meus direitos, procurar saber tipo, se eu vou ter a opção de troca do produto que vai ser comprado, entendeu? Então, sim, eu sempre fico preocupado e atento com isso. A fim de ampliar a proteção ao cliente na compra de produtos ou contratação de serviços, está em discussão no Senado Federal um projeto de lei que altera e amplia o Código do Consumidor. E entre as principais mudanças estão: prazo máximo de 30 dias para notificação do cliente em casos de inclusão nos cadastros de restrição, direito de arrependimento estendido para lojas físicas, direito do consumidor opinar na elaboração de contratos de prestação de serviços. O advogado especialista em direito do consumidor explica a importância da mudança para quem precisa elaborar contratos. Sim, os fornecedores, eles provêm de uns contratos que nós chamamos de contratos de adesão, no quais os consumidores hoje não podem alterar, né? A lei hoje estabelece que as cláusulas que gerem prejuízos para o consumidor ou diminuam direitos, elas sejam nulas ou sejam destacadas a modo ele dar ciência, né? O projeto, ele visa que essas cláusulas em específicas, elas sejam nulas, que façam diminuição de direito do consumidor. Então, no caso, em tese, ele teria como discutir, alterar, né, e poder gerar o equilíbrio contratual do que prevê o Código Civil. Os fornecedores não serão lesados com as modificações, mas será preciso se adaptar. O fornecedor ele vai ter que planejar os seus serviços, vai ter que, dependendo da situação, investir em treinamento dos seus prepostos e dos seus vendedores, principalmente dos estabelecimentos comerciais, e, dependendo da situação, até modificar sua linha de produção. Então, todas as mudanças acabam gerando algo diferente para o fornecedor e eu não vejo como prejuízo. Aqui é conhecido como local de reclamação.
Todo mundo que teve problemas com produto ou serviço adquiridos pode recorrer ao PROCON, mas é importante também saber quais são os nossos direitos na hora da compra para evitar problemas futuros. Para efetuar uma boa compra, o PROCON orienta que o consumidor se atente à validade do produto, à condição da garantia, se o produto apresenta algum vício, os termos do contrato, quando for o caso de assinar algum contrato, e se apresenta o selo da Anvisa, do Inmetro, né, as agências responsáveis pelos testes e qualidade dos produtos. É muito importante o consumidor guardar a nota fiscal e verificar as condições da garantia oferecidas pelo fornecedor. Muito bem, aí acompanhamos a matéria sobre o direito do consumidor, estou conversando aqui com o vereador, com a Cibele. Direito do consumidor é uma coisa de vigilância constante, né, vereador? Sempre a gente tem a legislação, mas às vezes, por exemplo, com as questões da tecnologia vão surgindo novos desafios e é necessário que a legislação se adapte e vai se aperfeiçoando para poder atender a população. Exatamente, agora tem o comércio eletrônico, então a legislação ela precisa também se atualizar. Na medida em que a sociedade se atualiza, a legislação precisa acompanhar, porque a legislação nada mais é do que regular as relações da sociedade. Outro dia eu comprei um produto e queria trocar, aí a pessoa, não pode trocar. Eu falei, mas a legislação não fala que eu tenho 2 dias? Aí o homem falou, 2 dias para o comércio eletrônico, agora o comércio aqui presencial é outra lei. Eu falei assim, realmente as leis se adaptam. Vereador, como é que estão, o senhor está pedindo para a prefeitura obras no Jardim Emília, porque o Jardim Emília está naquela situação que quando chove vira outra cidade, Pantanal. Vira isso. Submerso. Né? Os carros já não andam mais, precisa de outro meio de locomoção. Como é que está tudo isso? O primeiro é que a gente precisa falar da origem do Jardim Emília, né? Ele é localizado numa área em que havia plantação de arroz. E plantação de arroz é usual ser na várzea. Então, a drenagem do Jardim Emília é complicada porque é um bairro muito plano. Então, teria que ter um investimento vultuoso para garantir uma obra que conseguisse fazer a drenagem das águas pluviais. Isso foi conseguido pelo ex-prefeito Hamilton. Ele fez um projeto, em razão do SAI, cuidar da parte de saneamento e também, nesse projeto, incluir a drenagem de alguns bairros. Quais são esses bairros? O Jardim Jacinto, Vila Ita e também o Jardim Emília, a Bacia do Tanquinho que a gente fala. Esse projeto foi aprovado no PAC 2, mas ficou enrolado demais, Cibele, porque foi aprovado no ano retrasado e até agora não conseguimos fazer o quê? Efetivamente fazer a obra. Então já foi feito o contrato com a empresa, ela fez o trabalho social com os moradores, mas a obra em si não andou. Então eu comecei a me reunir com os moradores do Jardim Emília, formamos uma comissão, comecei a fazer pedido de informações para a prefeitura e, para minha surpresa, já existe 10 milhões de reais depositados no cofre da prefeitura. E ela alega que está sob bloqueio. E eu estou indo atrás. Estou agora também pleiteando uma agenda na Caixa Econômica Federal, no Ministério da Cidade, para que a gente possa fazer que esse dinheiro seja efetivamente desbloqueado e a obra se inicie. Porque todo ano o morador de Jardim Emília sofre com a enchente, sofre perdendo móveis, sofre com as crianças que não podem, em algumas ruas, ir à escola, o idoso que fica confinado, ou seja, perdem a dignidade. A enchente é isso, Elton. Ela não só carrega bens materiais, mas carrega também a dignidade das pessoas. Então eu estou agora nessa empreitada aqui, o nosso mandato, vamos ter reuniões na Caixa, mas ao mesmo tempo eu estou pleiteando no Ministério das Cidades que faça logo esse desbloqueio. Então eu quero saber se é algum documento que a Prefeitura não entregou, se é algum projeto executivo da obra que não foi entregue, para justificar esse bloqueio, porque se o dinheiro já está aqui, nós precisamos da celeridade. As pessoas esperam do poder público eficiência, rapidez, ainda mais quando você tem uma série de pessoas sofrendo com uma obra que já está garantida no orçamento. A gente não tem essa informação de o porquê, qual a razão para que esse dinheiro esteja bloqueado, vereador? A informação que a Prefeitura me passou é que o Ministério das Cidades não autorizou a gastar esse dinheiro. Mas o Ministério das Cidades não faz isso à toa, né? É alguma questão burocrática que nós precisamos vencer para que o Ministério das Cidades autorize a liberação efetiva desse dinheiro, porque o dinheiro já está na conta da Prefeitura. E essa era uma informação que os moradores não tinham. Daí a importância de o vereador ter a prerrogativa
do pedido de informação, porque se a população não sabe o que está acontecendo, ela fica desorientada. E agora nós estamos nessa luta, orientada, né? Já temos essas informações e agora vou até a Caixa e o Ministério das Cidades, mas parece que a coisa agora já começou a andar. Alguns moradores já nos procuraram aqui, disseram que já estão tirando foto das casas, porque, Elton, quando é uma obra de grande vulto, ela pode causar danos nos imóveis. Então, a construtora, as empreiteiras se asseguram fazendo o quê? Um relatório fotográfico das unidades habitacionais que ficam em torno da obra. Então eles já estão se movimentando, mas vou cobrar, porque o meu papel aqui de vereador é esse, cobrar a execução dos serviços públicos e obras, como é o caso. E é uma obra que urge, né? Porque agora o tempo está começando a secar, estiar, então essas obras são obras grandes, tem que começar a já dar o start agora, porque daqui a pouco, final do ano, começo do ano, já começa a chover tudo de novo. Olha, Sibeli, seu lado de engenheiro eu não conhecia, mas é isso mesmo. Na verdade, ela tem o feeling aí de engenharia, né? A previsão do tempo. Aqui. Isso. Já bate porque massa, já bateu já massa, bate né? massa, já. Porque é nesse período em que as obras de grande vulto precisam ser iniciadas, por conta de pegar esse período de estiagem. É isso mesmo. Vereador, semana passada nós tivemos aqui a presença do vereador Juarez Araújo e ele falou sobre a votação da isenção do ISS para a JTU. Ele votou favorável, como o senhor bem sabe. E por que ele votou favorável? Porque se fosse contrário, a passagem, segundo ele, poderia voltar aos R$ 4,70. Você votou contrário. Quais os seus motivos de ter votado contrário e você incorrer nesse risco da população pagar os R$ 4,70? Na verdade, essa é uma afirmação que o governo faz e que alguns vereadores colocaram na tribuna que eu não concordo. Por quê? Porque quando você vai avaliar o reajuste da empresa, você tem que saber o equilíbrio do contrato. Mas muito se falou aqui na tribuna, muito se falou através do governo sobre as despesas que a empresa tem, mas pouco se falou sobre o lucro. Como que eu sei se um contrato está de acordo ou não e garantindo um equilíbrio? É saber o percentual de lucro e as despesas. Então se fala muito de despesa, mas não se fala da questão que é importante também, é saber qual é o lucro. Eu disse na tribuna que não dou cheque em branco. Nós não temos dados precisos que a prefeitura tem sobre o transporte público. Hoje funciona assim, a empresa apresenta as notas, apresenta o reajuste que ela pretende e a prefeitura avalia. Os próprios vereadores da base governista diziam que querem fazer uma auditoria nas contas do transporte público. Ora, se querem fazer uma auditoria, que se faça antes de dar qualquer reajuste. Votei também por um outro motivo contra. Hoje, a nossa economia, como noticia-se aí, são 13 milhões de desempregados. Muitos comércios têm dificuldade de se manter. Vamos aumentar de 4,10 para 4,70 para o pequeno comerciante? Não estou aqui falando de grandes empresas. Estou falando também do pequeno comerciante que quando for comprar o Vale Transporte para o seu empregado, ele vai ter um reajuste de 60 centavos. Sabe o que isso significa? Mais de quase 25% de reajuste, sendo que a inflação no período foi de 3%. Então essa questão de dizer que quem votou contra votou com o risco de que a população pagasse mais, me desculpe, mas não me convence. O que me convence é que nós criamos uma secretaria aqui, que foi de mobilidade urbana, que precisa fiscalizar melhor o transporte público, precisa ter mais dados, precisa ter a expertise de dizer pra gente que se os dados apresentados, um a um, são reais. É isso que precisa. Agora, o que a gente não pode é ter uma ausência de política do transporte público. Eu, Elton, sou favorável de que a gente subsidie o transporte público. Isso já acontece na França, já acontece na Espanha. Na Espanha, por exemplo, salvo engano, o valor que as pessoas pagam de tarifa custeia 45% do transporte público. Aqui nós temos um regime totalmente custeado pela tarifa. E olha só a injustiça que a gente chega. Por exemplo, nós não temos critérios com relação ao desconto para o estudante. Então, um pai de estudante que ganha 10 mil reais, ele vai ter o desconto de 50%. Mas o mesmo trabalhador que está desempregado lá no Rio Comprido, lá no Meia Lua, lá no 22 de Abril, lá no Igarapés, para vir pegar o ônibus e procurar um trabalho, tem que pagar a tarifa cheia, pagar inteira. Por quê? Porque essa tarifa que ele paga custeia a gratuidade. É aí que tem que entrar o subsídio.
Mas para que eu possa dar um subsídio para a empresa, eu preciso saber claramente quanto que custa o desconto para o estudante, quanto que custa a gratuidade do idoso, porque eu entendo que isso é uma política pública. E aí a prefeitura precisa discutir isso seriamente com a população de Jacareí. Agora o que não dá é para fazer, colocar chantagens, colocar questões que são muito superficiais, ao invés de discutir o que é o grosso no transporte público. Inclusive a qualidade. Nós temos uma cidade que já tem mais de 220 mil habitantes e o transporte público nosso não tem ar-condicionado. É impossível a gente não debater esse tema. O trabalhador que sai de manhã de casa, paga uma tarifa alta, volta para casa em ônibus que não tem ar-condicionado, com uma temperatura inadequada. Vamos discutir essas questões estruturais do transporte público e não colocar aqui questões que não têm fundamento técnico, mas um fundamento político. Mas eu estou aqui para enfrentar esse debate, eu não tenho problema nenhum com isso. E isso a gente fez no dia da votação e por isso meu posicionamento foi contra o aumento para os comerciantes da forma que foi e também pelos dados apresentados que não tiveram a clareza suficiente para que eu pudesse estar convicto do voto que eu ia dar aqui na Câmara Municipal. Vereador, para a gente encerrar, estamos chegando aqui no fim desse primeiro bloco, encerrar a sua participação. O senhor também tem se mobilizado, aí acho que com um pedido de informações para saber o número de nutricionistas que existem na rede pública municipal. O senhor parte da premissa de que o trabalho de prevenção às doenças seria muito importante e, de repente, investimentos como esse na questão da alimentação tiraria um pouco do custo, né, oferecido do Serviço Público da Saúde. É isso que motivou? O senhor tem algum dado em relação a isso? São poucas as nutricionistas? O senhor não está contente com o trabalho de prevenção que é realizado no município? Olha, na verdade, assim, nós no Brasil nós precisamos ter um olhar da medicina preventiva. Quando a gente fala de saúde, vem na nossa cabeça a Santa Casa, as UBSs, mas a gente não pensa na questão preventiva. E o nutricionista é um profissional que influencia diretamente nessa questão. É através da alimentação que você diminui a questão do açúcar no sangue, diabetes, diminui pressão arterial, reduzindo os níveis de gordura na alimentação. Então o profissional da nutrição, ele pode ajudar muito a gente a prevenir, porque como você falou, Elton, a prevenção ela tem um custo menor e ela afeta diretamente os gastos com emergência e urgência. Então, se o município não pode oferecer um serviço de nutrição nas UBSs, a gente está só cuidando do efeito e não da causa das doenças. Então, esse foi o meu objetivo ao fazer esse pedido para saber quantos nutricionistas atendem na nossa rede. Porque a depender do número, e parece-me que é um número muito reduzido, se levado em conta a população que é atendida na rede pública municipal de saúde, eu quero propor ao governo para que a gente possa contratar nutricionistas para oferecer essa especialidade aos nossos cidadãos, terem a oportunidade de ter uma alimentação equilibrada, adequada, prevenindo uma série de doenças que acomete a população brasileira. Contratação de profissionais como esses, o senhor considera que é mais importante que contratação, por exemplo, de profissionais para o SAI, que o senhor votou contra no plenário? Exatamente, porque esse é um objetivo que a gente vai atingir diretamente uma área que está com muita dificuldade no nosso município. Por que votei contra o SAI? Porque o SAI, com esses mesmos funcionários que possui, nós conseguimos na gestão anterior passar de 4% de tratamento e elevar para 70% de tratamento de esgoto. Conseguimos atingir mais de 98% das residências fornecendo água potável. Então eu julgava naquele momento que o quadro que nós temos hoje é suficiente para que o SAI possa desempenhar um bom serviço. Mas na saúde a gente vê que falta profissional, que falta especialidades para que a gente possa aumentar o índice de satisfação também na saúde pública. Foi por essa razão, Elton, que eu votei contra o SAI e agora estou propondo que a gente possa contratar pessoas na área da saúde, porque os gastos prioritários para mim, enquanto vereador, devem ser feitos fundamentalmente na área da saúde e educação. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui nesse 1º de maio, feriado, é bom esclarecer, esse programa é um programa gravado, esse programa não está acontecendo ao vivo, o vereador está aqui com a gente hoje, muito obrigado pela sua participação. Na verdade, eu que agradeço vocês novamente, aqui a Cibele, você e também todos os outros que estão aqui nos bastidores, né? E quero cumprimentar cada trabalhador, cada trabalhadora. Nós vivemos um momento difícil de recessão na economia, uma reforma trabalhista que acabou por prejudicar direitos básicos dos trabalhadores, mas a mensagem aqui é de esperança, que a gente tenha esperança
que nesse ano se renova, para a gente construir não só uma cidade, mas um país mais justo, mais equilibrado e que garanta as condições mínimas para o povo brasileiro. Ter uma boa saúde, uma boa educação e ter também o direito de ser feliz. Obrigada. Muito obrigado. Isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos Nelis Oliveira, especialista em recursos humanos. Vamos falar com ele sobre o mercado de trabalho, formação e qualidade do emprego. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Quem está com a gente agora é o Nelis Oliveira, especialista em recursos humanos. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nelis. Bom dia. Tudo bem, vamos no dia 1º de maio, dia do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da qualidade do trabalho e as mudanças no universo do trabalho. A gente, além dessas questões trabalhistas, professor, que a gente vê que impactam, de certa forma, né, esse universo, temos outras questões como a formação ou o surgimento de outras atividades. Como o senhor vê um panorama hoje desse mundo do trabalho? Hoje, atualmente, né, com essa mudança constante aí, com a globalização, a questão da reforma trabalhista, dos novos modelos de profissionais que estão surgindo com as tecnologias e novas tendências. O olhar que eu tenho para isso, que eu estou acompanhando muito até mais de perto, é até de preocupação. De preocupação no sentido de que hoje as pessoas precisam estar muito mais qualificadas que antes, em constante busca dessa qualificação, até mesmo para poder se adequar a esses novos modelos de tecnologia que antigamente, né, eu até costumo brincar em algumas aulas, que quando eu comecei a trabalhar, eu entrei para uma multinacional na época, e a primeira coisa que me pediram foram: tira uma foto do equipamento e coloca no computador. Coisa simples. Primeiro, eu não sabia mexer na máquina digital e muito menos ligar o computador. E isso não faz tanto tempo assim. E hoje você vê crianças de 2 anos brincando com tablet. Né? A diferença, está tudo muito próximo, assim, muito mais rápido. Então as pessoas têm que buscar a qualificação constante para poder se manter e se adaptar ao novo modelo de mercado de trabalho com todas as possibilidades que ele está se oferecendo. Até pegando um gancho para isso, que eu acho bem interessante, como eu vivo no mundo acadêmico, e eu lido com muitos alunos de vários perfis, né, perfis comportamentais, perfis sociais, e uma coisa que não só eu, mas outros professores estamos percebendo, o que está faltando são 2 coisas primordiais, e que o mercado exige e que as pessoas estão perdendo, que é o quê? Qualificação é o que o mercado exige. Ponto. Isso não se discute. E o que está faltando com as pessoas? E o que está deixando de existir para ter um envolvimento e um engajamento maior das pessoas com as empresas? É o comprometimento e o modelo de relacionamento. As pessoas hoje, elas não conseguem se relacionar de modo mais fácil, prático, objetivo e com respeito. Está tudo muito à flor da pele. As pessoas estão muito superficiais nos conceitos, sem aprofundamentos. Então se geram mais críticos sem profundidade. Então não adianta eu ter uma pessoa qualificada que não tem profundidade em conhecimentos para relacionamento e conversas com respeito e respeitando os lados. Então isso é um problema que a gente está vivendo e vendo. Além das pessoas terem que buscar a qualificação, ela tem que trabalhar esse lado de relacionamento e comportamento. As empresas contratam as pessoas por quê? Pelo currículo. Simplesmente pelo currículo. E elas são dispensadas por quê? Pelo comportamento e não pelo currículo. Porque ela não consegue se relacionar. A profundidade dela em conceitos para discutir algumas temáticas com as pessoas dentro da empresa, eu não estou falando fora.
dentro da empresa acaba sendo superficial, o que vale é o que ela pensa, sem ser uma questão de comunhão em busca do foco em resultado para a empresa. Seria aquela teoria da inteligência emocional que dizia Daniel Goleman? Exatamente. As pessoas precisam desenvolver mais, isso já não é novo, né? A questão da inteligência. É bem antigo até. Não é novo. E daí o que acontece? É exatamente isso. Precisa o equilíbrio para você desenvolver a questão da inteligência emocional, para você buscar o melhor relacionamento com pessoas. E claro, é aquele parênteses, e nunca parar de se qualificar. Mas só que daí tem uma questão, né? Se a pessoa, quanto mais ela se qualifica para quê? Para estar bem para o mercado. Só que vem ao mesmo tempo uma outra vertente. Ela acaba se sentindo mais, se sentir melhor ou superior a outras pessoas que talvez não estejam acompanhando aquele modelo de qualificação ou buscando conhecimento. Daí começa a complicar a relação, se achando mais que outros. Então isso está complicando, está gerando uma desestabilidade. As empresas, no momento que nós vivemos, de alta competitividade, pela globalização, turbulências de mercado, economia que reduz, economia que volta e volta lentamente, um índice alto de desemprego, pessoas querendo entrar no mercado de trabalho, então está todo mundo com o nervo à flor da pele. Eu preciso manter, o outro precisa entrar, e as relações por questões de inteligência emocional ou falta dela, do equilíbrio, é que o que está pegando. Então as pessoas estão muito, digamos, com opiniões formadas, que eu não acho errado, mas a questão é como se posiciona. Daí entra o comportamento. Aí a questão da inteligência emocional. As relações, elas estão se deteriorando. E o que precisa, nós e todos os outros que estão no mercado de trabalho, está buscando, quer se desenvolver, quer interagir, quer ter seu salário ou sua empresa melhorando, crescendo, promovendo, gerando empregos, ela precisa saber se relacionar. Quem? As pessoas. Com os outros, com a inteligência emocional, sim. Com esse equilíbrio. Isso é muito importante. Elis, disse muito que as gerações mais novas, a Y, a Z, é muito instável nesse sentido de não se permanece mais no mesmo local de emprego muito tempo, não se permanece mais numa mesma empresa durante muito tempo. Como é que o mercado de trabalho vê isso? Isso aparentemente é negativo, poxa, um funcionário que não fica tanto tempo na mesma empresa. Mas como é que o mercado de trabalho, de repente o mercado de trabalho pode estar vendo isso como um lado bom, tem uma renovação constante dos funcionários. A pergunta que eu faço isso é verdade? As gerações mais novas realmente trocam muito de emprego? E como que o mercado está vendo isso? É fato. As pessoas realmente, essas gerações mencionadas, né? Realmente elas têm esse perfil. Mas por que elas têm esse modelo? Porque elas querem tudo muito rápido. Elas querem crescer rápido, ela quer um cargo mais rápido, ela quer ganhar mais rápido e mais alto, ela quer trocar de carro, ela quer trocar de celular, tudo para ela é muito rápido. Não é ruim, aprende-se muito mais rápido também, né? Então é uma busca incansável de saciar uma autorrealização, porque ficou tudo muito mais prático, então ela começa a fazer essa busca. É diretamente influenciado pela tecnologia, você acha? Diretamente, não é ruim, mas o como é condicionado. Então o que acontece? As pessoas estão assim. Elas estão buscando a sua autorrealização e por meio das empresas, por meio do seu trabalho, por meio do seu salário, que ela busca o que é fora da empresa, como pessoal, ou dentro, como crescimento da empresa, e faz com que ela tenha essa ansiedade. E na questão da ansiedade, o que faz? Se ela fica 1 ano na mesma posição, já não serve mais para mim, porque eu não consigo enxergar para onde eu consigo crescer aqui dentro. Onde ela já começa a dispersar, querendo buscar outras oportunidades. E às vezes ela troca 6 por meia dúzia. Ela só troca um lugar pelo outro. Mas isso tem uma série de fatores, né, que faz uma pessoa trocar o seu emprego pelo outro. E tem estudos que dizem que nós acabamos a gente não pede conta, né, ou sai da empresa porque não gosta mais dela. Na grande maioria porque a gente não gosta da liderança, do modelo de liderança.
Então a gente não fica confortável. Eu gosto de trabalhar com vocês, mas eu não gosto em quem é o nosso chefe. Então, e agora imagina uma questão de busca constante, ansiedade, querer conquistar algo mais, e daí tem uma barreira na questão da liderança, e daí não segura, a pessoa vai embora mesmo. Antigamente as pessoas, e não é tão antigamente, as pessoas se viravam mais, né? Porque é outro perfil. Se adaptavam a essa realidade. Se adaptavam. Se resignavam. Sim, e ficava e aquele pensamento sempre assim, né? Não que tenha mudado em 100%, mas as pessoas tinham um pouco mais de controle. Falaram assim, eu não posso sair porque eu tenho minhas contas, não sei o que, vou ficando. Hoje não, sai, tchau, tô indo. Vai embora, vira as costas. E não se preocupa com isso. Não é que não se preocupa com contas, não tem responsabilidade. Mas ela busca mais o prazer dela interno. E ela já vai embora, ela já procura outro, quando vê já está trabalhando em outro lugar e assim vai. É ruim, como que as empresas enxergam? Depende da empresa, depende do cargo, da função que ela vai exercer. E se aqui, às vezes ela passou por várias empresas e agregou experiência. Mas às vezes passou por várias empresas em cargos completamente diferentes. Para ela tentar entrar no mercado de trabalho no que ela queria, suponhamos, naquela primeira profissão, hoje eu quero, mas já passei por 10, e 10 diferentes, não agregou experiência, conhecimentos diversos. Mas agora, dentro daquela profissão, ela não agregou tanto como era necessário. Então vai depender muito da empresa, do modelo de cargo, da estrutura da empresa. Então isso é relativo, né? Dizer. Mas digo para você, a pessoa com mais experiência na função onde ela busca emprego ou outra oportunidade, é mais louvável e mais provável que ela consiga essa oportunidade. Por quê? Porque eu fiquei 2, 3, 4 anos trabalhando numa empresa, eu agreguei, né? Eu agreguei para mim e agreguei para a empresa. Agora, muitas mudanças e diferentes empresas com cargos diferentes, você aprende muito. Mas dentro daquele cargo, acredito que não. Bom, já que você falou aí do seu primeiro emprego, vamos passar uma matéria sobre o primeiro emprego, que pode ser um desafio para que muitos jovens que estão em busca de uma oportunidade. O programa Jovem Aprendiz, que atende pessoas entre 14 e 24 anos, tem aberto portas a quem quer dar os primeiros passos no mercado de trabalho. Veja mais detalhes na reportagem de Tamires Vick. O primeiro emprego a gente nunca esquece. Isso porque ele pode nos ajudar a definir os caminhos que queremos seguir, não apenas no mercado de trabalho, mas também na vida. O programa Jovem Aprendiz é um exemplo de oportunidade para quem quer começar no mercado de trabalho, um projeto que existe a partir de uma lei nacional criada no ano 2000, que faz com que empresas de médio e grande porte contratem jovens entre 14 e 24 anos. E a JAM, Jacareí Ampara Menores, é uma associação na cidade que faz esse intermédio entre jovens e empresas. Nós atendemos atualmente 104 jovens e com a parte de vivência profissional em diversas empresas, sendo empresas de Jacareí, de São José dos Campos e de Guararema. A JAM é uma empresa que está em Jacareí há muito tempo. Então, a maioria dos cidadãos já conhece, inclusive meu pai, que ele também já foi aprendiz daqui. Então, ele queria que eu fosse também. E eu queria também participar e ter a minha primeira experiência de emprego. É um conhecimento bom para mim, que tenho 16 anos, tá numa empresa grande. Eles acolheram bem a gente, lá tem bastantes aprendizes, a gente já fez amizade com bastante gente, os gestores sempre amigos, sempre chegam, conversam, sempre passam mais coisas pra gente, que estão fora do conteúdo. Eles falam, isso é bom que você pode pegar para você, para quando sair, você pode ir lá fora, você pode usar isso. O contato que eles têm com a JAM é que eles vão permanecer na escola e ter um bom desempenho na escola. Então ele começa a sonhar, porque ele vai para as empresas, ali ele conhece outro mundo. Aí ele conhece várias profissões dentro de uma empresa e se identifica com ela. Aí sim, ele vai saber o que é preciso fazer para ele atingir aquele sonho dele, que ele começa a ter. O CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, é uma associação filantrópica de direito privado sem fins lucrativos, que também é outro caminho muito utilizado por quem está em busca do primeiro emprego, como estudantes universitários. Os estudantes, os jovens que estiverem em busca do primeiro emprego,
Eles podem procurar o CIE através do portal do CIE, né, o www.cie.org.br, ou procurar uma unidade do CIE mais próxima, para ele poder fazer a inscrição dele e acompanhar as vagas que estão aderentes ao perfil dele. E a gente vai encaminhar ele para as vagas que as empresas abrem no CIE. Uma das empresas que tem tido bons resultados com o programa Jovem Aprendiz é a Ativia, que atua com planos de saúde na região. Flaviane Nishihara, gestora de recursos humanos da Ativia, conta quais são os benefícios desse projeto. Para a gente, como eu disse, a gente reduz a questão do processo seletivo, porque a gente pode treinar, desenvolver esses jovens de acordo com o perfil, a necessidade nossa. Também a parte de treinamento, quando chegar na época de encerramento de contrato, e se a gente tiver a oportunidade de dar essa oportunidade para esse jovem, ele já está adaptado à empresa, e ele já aprendeu boa parte das atividades. Paloma Tamara fez parte do programa Jovem Aprendiz há 5 anos, na seleção da primeira turma de contratados e hoje, efetivada, trabalha como faturista na empresa. Eu me sinto bem privilegiada, porque, inclusive, quando eu terminei eu entrei que eu tinha 14 anos. Então, quando eu terminei era 1 ano de menor aprendiz e eu tinha 15 anos, então não podia fechar como estagiária ainda. Aí a Flaviane me levou para Alvorada, fez um outro contrato como menor aprendiz lá para eu poder permanecer na empresa e depois eu voltei para cá como estagiária quando eu completei 16 anos. Depois eu fui efetivada. Foi no começo do ano passado, essa busca do jovem de procurar o primeiro emprego, né? Aí eu saí deixando o currículo em tudo quanto é lugar que eu via, padaria, casa de suco. Aí eu trouxe para cá, aí eles foram me chamar no meio do ano, nas férias de julho. Aí foi que deu certo. Quem entende do assunto reforça quais são os pontos mais observados por quem contrata no mercado de trabalho. E a última dica que eu vou dar é vontade, né, de aprender, de crescer junto, de fazer parte da organização. São características que as empresas buscam nos novos profissionais. Tá, dicas, né, para esse jovem, né? Acho que ele tem que treinar a fala, né, de repente pedir para um colega, para uma pessoa que ele confie e que tenha experiência já profissional para simular a entrevista, para assim ele se sentir mais seguro, né, durante o processo. Treinar a escrita, porque a gente pede redação durante o processo. Se ele tiver treinado, ele vai ter mais facilidade de elaborar uma redação e também ter conhecimento básico no pacote Office. Isso aí, vamos mudar um pouquinho de foco, mas ainda falando sobre trabalho, a gente vai mostrar para vocês agora um pouco do trabalho dos vereadores de Jacareí. É hora de vocês acompanharem o quadro Momento Legislativo. Muito bem, temos aí o vereador Fernando da Ótica. Ele pede remoção de árvore na Rua das Begônias, no Jardim Primavera, região leste da cidade. Já a presidente da Câmara, vereadora Lucimar Ponciano, quer informações sobre o cascalhamento de estradas rurais e campo de futebol no bairro 1º de Maio. E o vereador Arildo Batista, do PT, quer explicações sobre mudança de lado do estacionamento em uma rua no Jardim Guarani, no centro da cidade. Esses aí foram os momentos legislativos desta edição do Bom Dia Jacareí. Você pode acompanhar muito mais informações da Câmara e do trabalho dos vereadores no site jacareí.sp.leg.br. Vamos falar agora sobre a cidade, nosso desenvolvimento econômico, Neres. Nós temos um dado de que Jacareí ocupa hoje a posição número 83 no ranking de cidades com produto interno bruto mais alto do país. Estamos entre as 100 cidades mais ricas. Mas existem algumas controvérsias em relação a oportunidades de emprego aqui na cidade. O Aleph Gonçalves, nosso repórter, entrevistou algumas pessoas e preparou uma reportagem sobre o assunto. Como é que você acha que está a qualidade de emprego aqui em Jacareí? A qualidade de emprego hoje aqui em Jacareí está um pouco complicado. Um caos. Fatores quais? Crise política, pode ser crise também em alguns âmbitos, crise preparatórios, né, educacionais. Não tem emprego, comércio fechando as portas. Quem quer trabalhar tem serviço para todo mundo, quem não quer não tem. Jacareí está entre as 100 cidades com o PIB mais alto do país. Até fevereiro deste ano foram realizadas 2.819 contratações de emprego, cerca de 9% das contratações do estado. Mas o que faz a cidade estar nessa posição, com essas contratações, e ainda assim não parecer promissora?
O economista Dr. Luiz Carlos Laureano da Rosa explica que nem sempre os resultados do crescimento econômico da cidade são divididos entre todos. Esse não é um problema só de Jacareí, né? É de muitas cidades. Então, às vezes você tem um PIB alto, né? Quer dizer, então o PIB mede a riqueza de uma cidade, não é? Mas na hora da distribuição, não é? O que acontece? Né? Esse dinheiro fica com poucas pessoas. Do número de contratações, 1.200 vagas são de serviços gerais, como eletricista, encanador, manicure, seguido do comércio, com 700 contratações, e em terceiro a indústria, com 654. No entanto, o número de desligamentos é quase o mesmo ao de contratações, 2.746, o que faz com que a economia não se desenvolva. Nós temos a todo momento, né, tem pessoas que estão nascendo, estão pessoas que estão fazendo 18 anos, estão pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Quer dizer, então, por isso que você precisa ter esse movimento da economia, exatamente para essas pessoas que estão vindo poder entrar no mercado de trabalho. Então, se você tem uma igualdade dessa entre admissão e demissão, quer dizer, isso quer dizer que não está gerando mais emprego. Então, essas pessoas vão ficar desempregadas. E com um alto número de desligamentos, o número de serviços lidera o ranking de empregos por atividade econômica. Isso porque quem está desempregado geralmente procura uma alternativa de renda enquanto não encontra um emprego formal. É onde você tem uma renda um pouco mais precária, quer dizer, mais baixa do que os outros, principalmente da indústria. Então, nesse sentido que não é muito bom, não é? E diante de tais situações, o economista e pesquisador da FAPET acredita que o melhor investimento é a educação. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos exemplos aí, como a Coreia do Sul, Singapura, tem uma série de o que resolveu o problema realmente do país e das cidades é exatamente a educação. Maria Tereza, secretária de Educação do município, explica que a Secretaria Municipal da Educação é responsável por articular toda a rede de educação profissionalizante e juntar todas as informações, criando mais oportunidades de vaga de estudo para a população, para que ela se qualifique e vá para o mercado de trabalho. Existe uma gama grande para cursos de qualificação mais continuada mais rápido, que são esses cursos mais rápidos. Existem uma gama também de cursos técnicos para aqueles postos de trabalho que requerem a graduação em técnico, que requer uma responsabilidade técnica maior de trabalho. A nível superior, aí nós temos o governo do estado com a FATEC, nós temos o Instituto Federal, que também tem os cursos superiores, nós temos também o SENAI, aqui no município, que é forte também na área de qualificação de cursos rápidos e de cursos técnicos. Daqui a pouco vai ter a universidade aqui também, né? E fora isso, as particulares. Aí, bom, a Secretaria Municipal de Educação, ela apontou aí uma oferta de possibilidades para qualificação, né? Tanto estaduais, federais. Jacareí hoje conta com instituições, nós preparamos uma série de reportagens aqui no Bom Dia Jacareí, mostrando um pouco os cursos. É claro que não abarcam todas as especialidades, né? Às vezes a gente ainda tem que sair de Jacareí para procurar formação. Essa relação formação, qualidade de emprego, ela é tão 2 mais 2 assim, professor, ou nem sempre isso funciona? Porque a gente também tem muita gente qualificada, desempregada. É verdade. Uma condicionante também que está acontecendo, e não que seja o que pesa, tá? Mas voltando até a fala anterior que eu comentei, por eu estar inserido, vivenciando o mundo acadêmico, qual que é o anseio principal para as pessoas que estão estudando? É entrar já naquela oportunidade, né? E eu costumo dizer assim, quantas vagas, suponhamos, de diretor de RH tem numa empresa? Normalmente é uma. Né? Quantas vagas de gerente de RH numa empresa tem? Normalmente é uma. Né? Quantas vagas de analista e tal? Daí você começa a fechar esse guarda-chuva para a pessoa começar a olhar. Daí ela fala, pô, então eu estou estudando, fazendo um curso, seja de curta duração ou longo, e não vou ter oportunidade. Não. O conhecimento nunca é perdido, você sempre vai utilizar. Por isso a necessidade da gente estar sempre se qualificando. Tenho certeza que a gente aprende muito, e voltando àquilo que eu falei, quando a gente se relaciona, as pessoas precisam melhorar os relacionamentos, e quando você faz um curso, você faz um relacionamento, você faz uma rede de contato. Então você acaba conhecendo outra pessoa
que de repente pode te indicar para trabalhar em algum lugar que não é exatamente no curso que você está fazendo, mas gerou uma rede de contato com você, além de você aprender uma outra atividade, uma outra possibilidade de atuar no mercado. Então, por isso que nós precisamos se manter qualificando, seja em cursos de curta duração, ou longa, ou média. Isso vai depender da possibilidade de cada pessoa, né? Porque envolve até uma questão financeira. E falando em épocas de desemprego, a gente sabe como é a situação. Então, não pare de se qualificar. Temos as oportunidades na cidade de Jacareí que são oferecidas. Então, as pessoas têm que buscar isso, têm que fazer essa qualificação, buscando, claro, sempre entrar naquilo que está fazendo o seu curso, mas entendendo que não necessariamente porque você vai fazer aquele curso que você, de repente, vai trabalhar com aquilo. Pode ser que você não trabalhe, mas pode ser que você, antes de acabar o curso, já esteja trabalhando em outra oportunidade. Por quê? Relacionamento, troca de informação, e você ainda está agregando valor porque vai terminar um curso. E de repente, futuramente, até trabalhar naquela atividade lá, que é o que você queria. Você está buscando outro conhecimento. Então a qualificação é importante. Tem dificuldade? Tem. Tem oportunidade para todos, só porque você faz o curso, já estou empregado. É uma triste realidade, mas a gente precisa ser real, né? Não é uma verdade. Não é porque você terminou um curso, você está empregado. Mas a verdade é, você terminando um curso, você tem mais conhecimento. Com certeza está saindo muito melhor do que entrou. E mais certeza ainda se você se abriu, se deixou possibilitar conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, trocar informações, de repente você está empregado antes do curso terminar. Então isso é importante, porque são pessoas que estão na mesma busca, ou de uma nova oportunidade, ou de troca de emprego, ou do empreendedorismo, buscando seu próprio negócio, fazer sua própria atuação, né? Quer ser o seu próprio chefe. Então é importante se qualificar. Nelis, falando ainda em qualificação, existe alguma nova exigência? Por exemplo, antigamente se falava que a pessoa tinha que saber falar inglês, um pouquinho de espanhol, conhecimento de informática, uma boa graduação. Hoje, existe em termos de qualificação alguma novidade, assim, alguma preferência das empresas? Empresa, o que eu estou percebendo bastante, voltando até para a questão do comportamento. Porque eles agora colocam, até nos requisitos, eles colocam ético, saber se relacionar, né? Trabalho em equipe. Isso é comportamento. Isso é se relacionar. Tem empresas que eu já vi que ela até abaixa o requisito da qualificação, mas ela, contrapartida, ela exige a questão comportamental. Porque a parte técnica ela treina. Tem empresa que faz isso. Agora, como você disse, mas antigamente falava do inglês, né? Isso ainda continua, faz parte. Para não assustar de modo geral, vai depender do emprego ou do trabalho que você está buscando, né? Então, o que acontece? Para empresas, dependendo do cargo que você busque, requisito mínimo vai ser a graduação e o inglês. Tem cargos que, de repente, só a graduação. Tem cargos que apenas o ensino médio, mas terminado. Tem cargos que necessita, às vezes, necessita só do inglês ensino médio. Então, por isso a necessidade da qualificação. Como requisito básico, vai depender muito do cargo que nós estamos buscando. Então, e é óbvio, quanto mais você busca um cargo mais alto, e onde você possibilita observar ganhos maiores financeiros, o requisito vai ser bem mais alto. Daí é o inglês, o espanhol, a graduação, a pós-graduação. E para quem não tem essas qualificações ainda, e não porque não quis ter, porque não teve condições até o momento, se qualifique, faça esses cursos mais curtos, de repente gratuitos, oferecidos, porque eu já passei por essa situação, eu não tinha condição, e eu fazia esses cursos. O importante é se qualificar, você melhora a sua possibilidade, de repente, de arrumar outra oportunidade de emprego.
e ali você ter ganhos para pagar uma graduação, pagar um curso melhor, uma pós-graduação, fazer o seu inglês. Então é um projeto que você tem que trabalhar para a sua vida profissional de planejamento, olhar no futuro. O que você não tem hoje e tentar buscar. Ou seja, é importante não ficar parado. Não pode. Nunca mais. Ainda mais que a tecnologia hoje, do jeito que está, inteligência artificial para todos os lados, todas as empresas utilizando. Só para sinalizar, tem empresas aqui no Vale do Paraíba que recentemente mostrou aí que o processo de recrutamento de pessoas vai ser por inteligência artificial. Vai ser, ou seja, tudo que você tiver que fazer vai ser digamos, um software que vai estar te respondendo e fazendo. Só a parte final do processo que vai ser realizada na empresa. Aí ficam os desafios para o futuro. Aí não adianta reclamar. A gente tem que se adaptar e também sem perder a nossa capacidade crítica em relação a tudo isso. Sim, claro. O olhar crítico, né? É uma das coisas que eu também falo muito com os alunos. Não adianta a gente passar a informação para as pessoas em formato de caixa. É isso aí, vocês vão ter que se adaptar. Aceite. Não, tá aqui e vamos debater isso agora. Daí você raciocina e pensa da melhor forma possível. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Quero agradecer também à Universidade lá de Mogi das Cruzes, que sempre, quando solicitada, nos envia professores lá em nome do departamento do professor, agora eu não vou me lembrar. Professor João. Professor João, muito obrigado, professor. Professor William Rentamiro também, que nos procurou aqui trazendo o núcleo. Vocês têm um núcleo lá? Núcleo de negócios. Núcleo de negócios. Que os alunos dos cursos da área de negócios acabam fazendo trabalhos em parceria, projetos com empresas, para possibilitar algumas melhorias e prática para os alunos, né? Muito obrigado. Ok, obrigado, professor. O Bom Dia Jacareí fica por aqui. Obrigada a todos vocês, espectadores, pela presença, pela audiência de vocês. Bom restinho de feriado a você que nos acompanha e assista a reprise ao meio-dia, a reprise desse programa Bom Dia Jacareí ao meio-dia e também às 11 da noite. E vou repetir aqui, para você rever os nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e lá você já sabe que pode encontrar toda a programação da TV Câmara. Isso aí, o Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira apenas, com resumo da 13ª sessão ordinária, que acontece amanhã a partir das 9 da manhã. Acompanhe as notícias do Legislativo nas redes sociais, nossa página no Facebook é facebook.com/TV Câmara Jacareí e temos também facebook.com/Câmara de Jacareí. Estamos no Instagram, procure lá, @Câmara de Jacareí. Um bom dia para vocês e voltamos na quinta-feira.